Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa revisão então? Lembrando que nossa prova é na próxima sexta-feira. Vamos lá então, segundo ano. Pessoal, então o tema da nossa prova, né? Os temas ou o que vai cair basicamente são os falsos cognatos, o passado contínuo e também os verbos modais, tá? Sobre os falsos cognatos, que a gente viu lá em sala de aula em março, já tem um tempinho, são palavras que parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra, tá bom? Então, olha ali. São palavras em inglês que são tão parecidas com o português que podem enganar. Então, você lê aquela palavra em inglês no texto e você já acha que ela tem tem o mesmo significado que no português, e na verdade não tem. Também são chamados de false friends, amigos falsos, porque muitas vezes a gente acaba errando provas ou questões por causa disso, tá? Trouxe aqui uns exemplos, ó. Por exemplo, ali, fabric. Você olha para fabric e você pensa em que, deve significar fábrica, né? Mas não, fabric é tecido, tudo bem? Então aqui eu deixei uma lista de false cognates para vocês darem uma olhadinha. Os slides vão estar disponibilizados depois no Classroom, vocês podem olhar com mais calma. Então, estudem esses falsos cognatos e também aqueles que estão no livro, na nossa apostila volume 5. Pessoal, os true cognates, que são as palavras cognatas, são aquelas palavras que têm um significado que a gente bate o olho e fala, nossa, deve significar a mesma coisa em português, e realmente é. Como, por exemplo, comedy, que significa comédia, ou emotion, que significa emoção, assim como essas outras palavrinhas que eu estou deixando aqui para vocês verem, tá? Depois deem uma olhadinha com calma lá nos slides. Aqui nós temos alguns exemplos, então estudem esses exemplos e busquem outros exemplos também na internet, no material de vocês, onde vocês puderem buscar. É importante que vocês saibam dessas palavras, são várias, não são só essas que eu tô mostrando aqui, mas para a prova, então, cobrarei as palavras que estou mostrando aqui no slide, tá? Tanto nos false quanto nos true. E é um conteúdo bem simples, tá, pessoal? Depois que você sabe quando é um, quando é outro, isso aí é uma questão de vocabulário, tá? Não é nem uma questão muito gramatical, ela tá mais aí no campo do vocabulário. Porque aí, quando você sabe a tradução das coisas, você acaba não caindo nesses truquezinhos do inglês. Bom, vamos falar dos verbos modais então. Modal verbs, que é uma classe especial dos verbos auxiliares da língua inglesa, que tem características próprias, não seguem algumas regras de gramática comum, e eles têm uma conjugação diferente para a terceira pessoa do singular, que no caso é o he, o she e o it. Além deles não terem a terminação ed ou qualquer outra terminação quando se falam em passado, tá? Tem verbos modais com intencionalidade passada, que seria, por exemplo, o verbo could, né? Então, são verbos que você não joga eles para o passado, como, por exemplo, o verbo work, que você transforma em worked. Tá? Os verbos modais, eles não são passados para o passado. E eles alteram o verbo principal. Então, o verbo principal são esses verbos que a gente chama eu gosto de chamar de verbos comuns. Por exemplo, dance, work, jump, drink, eat. São verbos comuns, com regras comuns e conjugações comuns. E o verbo modal, ele modifica totalmente o significado desses verbos. Vamos começar falando do verbo can. Pessoal, são vários verbos modais no inglês, mas eu quero que vocês se concentrem nos verbos aqui do slide da nossa revisão para a prova, tá bom? Bom, o can a gente fala para falar que algo é permitido, que algo é possível, mas também a gente usa para falar de habilidades, tá? Ele equivale à palavra, no caso, poder, né? Eu posso, I can, alguma coisa nesse sentido, mas também sempre falando no sentido de conseguir fazer alguma coisa, de habilidade, tá? Olha ali, birds can fly, os pássaros podem voar, frase na afirmativa. Então, você tem birds, você tem can, que é o verbo modal, e fly, que é um verbo comum. Então,
Se eu tirar o can, fica birds fly, pássaros voam. Se eu coloco o can, pássaros podem voar. Depois ali, you can drink soda this weekend. Você pode tomar refrigerante essa semana. Então, eu estou dizendo que você pode. Estou meio que te dando a permissão de tomar refrigerante nesse final de semana. Na interrogativa, o verbo modal sempre vem antes do sujeito, tá? Aqui a gente tem can I sit with you? Então, aqui a gente nunca vai usar o do, nem o does, nem o did. O próprio verbo modal faz o papel de auxiliar na nossa frase. E na negativa, a gente vai usar o can mais o not. Então, a gente não vai falar I don't can ou I can don't. E sim somente o not. I cannot ou I can't, que é a forma contraída. Olha ali, he can't go out today, cows can't fly. Olha um anúncio, desculpa, gente, é o leitor de slides que eu estou usando. Aí nós usamos o could. Ele pode ser visto sim como passado de can, tá? Mas ele também pode ser usado de uma forma educada para você fazer alguns pedidos. Olha ali, quando a gente vai usar como passado de can, olha ali, ó. She could have called him, but she didn't. Ela poderia ter ligado para ele, mas ela não fez, não ligou. Então, é como eu estou falando aí no passado. Estou usando o could para falar de um passado, ó. Mas ele também pode ser utilizado para exprimir ações possíveis no presente ou no futuro, conforme os exemplos. Então, você vê que o could ele é um verbo que ele está transitando aí no presente, passado e futuro. Olha ali. We could go out today. What do you think? A gente podia sair hoje. O que você acha? Né? Depois ali, ainda pode ser utilizado para falar em situações irreais e hipotéticas. I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses. E quando a gente vai fazer uma frase interrogativa, ele vem antes do sujeito. Então, could you please open the door? Você poderia, por favor, abrir a porta? Na negativa, ele vira o couldn't. O could mais o not. E a gente pode usar ele para fazer pedidos educados, como esse que eu acabei de fazer. Could you please open the door? Você poderia, por favor, abrir a porta? Depois nós temos o may e o might, tá? Cuidado para não confundir a pronúncia. Os dois são e não são muito parecidos, né? Mas dá pra gente colocar os dois juntos aí para fazer a explicação, porque às vezes eles acabam tendo a mesma função. A diferença, deixa eu ver aqui. Tá, depois eu coloquei. Mas, ó, o might, ele fala sobre situações incertas. Por exemplo, ó, I might go, I have so much work to do. Por exemplo, pode ser que eu vá, ou talvez eu vá, né? Então, você não sabe se você vai. E aí, você vai usar o might. Mesma estrutura, negativa, might not, interrogativa, might, sujeito e o resto da frase. E olha ali um exemplo usando may, para praticamente a mesma situação. I may go, I just need a ride. Eu posso até ir, mas eu preciso de uma carona. Então, são situações um pouco incertas, onde nós usamos o may e o might. Deixei aqui mais dois exemplos para vocês. It might rain tonight, but the sky is so blue. Tipo, pode ser que chova hoje à noite, talvez até chova, mas o céu tá tão azul. Então, talvez mais chance que não chova. E olha ali quase a mesma frase com o may. It may rain tonight. There are some clouds gathering. Pode até chover à noite, tem algumas nuvens se formando, tá bom? Então, por exemplo, eu quero falar que alguma coisa deve ser legal. Tipo, você tá me contando uma história, eu vou falar, deve ser legal. Eu vou falar, it might be cool, tá? Então, aí eu não vou usar o must, que a gente tá acostumado a falar para deve, né? A gente usa o might. Tá bom? It might be cool, it might be nice. Tipo, deve ser legal, deve ser bacana, pode ser que sim. Então, o might é um pouco incerto. O may, a gente usa ele também, além dessa incerteza toda, para fazer pedidos, né? Pedir permissão em situações formais. Por exemplo, Mr. Johnson may go to the restroom, please. Então, Sr. Johnson, eu posso ir ao banheiro, por favor? Professora, mas eu não posso usar o can? Sim. Mas o may é usado mais, e vocês podem perceber isso nas séries e nos filmes, nas situações de formalidade extrema, por exemplo, nas relações corporativas, relações de trabalho e também na escola. Tá? May I call you, sir? Posso te ligar, senhor? Então, aqui a gente usa o may.
Se você estiver falando com alguém que não é tão formal, você pode usar o can sem problema nenhum. O negativo de may not, então não tem forma contraída, tá? Não é mayn't, nada disso, é só may not. Do might também. E a forma interrogativa, may, olha ali, may I call you? Então o verbo modal vem na frente do sujeito. O must a gente usa para exprimir uma opinião, uma constatação sobre alguma coisa que deve ser verdade ou para falar que alguma coisa deve ser tal coisa. Ele também expressa obrigação. Então, olha ali. You have been working all day, you must be tired. Então, você trabalhou o dia todo, deve estar cansada. She hasn't eaten today, she must be hungry. Ela não comeu nada hoje, deve estar faminta. Aqui você está expressando uma constatação sua de uma coisa mais assim, certa, entendeu? Diferente do might. E a gente também pode usar para no mesmo sentido do have to, quando a gente quer falar de um jeito mais firme, que alguém deveria fazer alguma coisa, no sentido de obrigação. Então, olha ali. You must call your mom, she's waiting for you. Então, você deve ligar para sua mãe, ela está esperando por você. A negativa do must é o must not, tá bom? Must not. Olha ali. What I told you is a secret, you must not tell anyone. O que eu te contei é um segredo, você não deve contar para ninguém. E temos o should também, que a gente pode usar ele para sugerir alguma coisa ou para falar também no sentido de obrigação também, assim como um must. Olha ali. You are tired, you should go to bed. Você está cansado, deveria ir para a cama. Então, pode ser usado como conselho ou como também uma espécie de obrigação, está obrigando alguém a fazer alguma coisa, ó. Ou para também pedir um conselho, olha ali nas interrogativas. Should I stay or should I go? Devo ir ou devo ficar? Should I tell her? Deveria dizer a ela? Devo contar a ela? Só que o should e o must acabam às vezes causando confusão, o que muda é a questão da intensidade. Ó, nós temos ali duas diferençazinhas. You should call her, você deveria ligar para ela, tipo, você tem que ligar para ela. Pensa que você pode trocar o should por have to, tem que. You must call her, você deve ligar para ela ou você tem que ligar para ela, um pouco mais sutil. A negativa do should é o should not ou shouldn't, como está aqui na aula. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar esses slides também. Will é um verbo utilizado principalmente para falar sobre o futuro. Então, a gente usa para falar de futuro, mas ele não deixa de ser um verbo modal, que segue todas essas regras de verbo modal, tá? Olha ali, I will travel next week. Vou viajar semana que vem. Só que a gente usa diferente do going to, que é outro jeito de falar em futuro. A gente não está estudando o futuro necessariamente, mas só para fazer um paralelo. É que esse aqui a gente fala mais sobre coisas que nós temos certeza que vão acontecer ou que nós acabamos de decidir. Olha ali. I visit you, I promise. Eu vou te visitar, prometo. Então, você encontrou seu amigo na rua e vocês estão se despedindo e você fala I visit you, I promise. Eu vou te visitar, eu prometo. E a gente também usa para oferecer algo ou fazer perguntas. Olha ali. The bag looks heavy. A tua mochila parece pesada. I'll help you. Vou te ajudar. E ali, will you go to your hometown next month? Você vai para sua cidade natal no próximo mês? Então, para fazer pergunta, o will antes do sujeito. E o negativo do will é o will not ou won't, tá? Igual tá aqui para vocês nos slides. Nós temos o would também, que a gente usa para falar de situações imagináveis, e ele dá aquele tom de ia, entendeu? Tipo, iria, gostaria, faria, prepararia. O would não tem uma tradução específica, tá, gente? Depende do verbo que tá acompanhando ele. Então, no caso aqui, ó, would you go to my party? Você iria. If I had your number, I would call you. Would call, ligaria, eu te ligaria. Na forma contraída, a gente só puxa um apóstrofo e coloca o D. E o negativo dele é would not ou wouldn't. Olha ali. Would you help me? Você me ajudaria?
Ou vamos ver uma com negativa aqui, ó. It wouldn't be nice if they traveled with us. Não seria legal se eles viajassem conosco, tá? E agora a gente vai ver o past continuous rapidinho. Pessoal, pra gente ter o past continuous de uma forma bem tranquila, a gente precisa estar com o verbo to be em dia, tá? Principalmente no passado. Então, a gente usa ele para falar de ações que estavam em andamento no passado. Também pode ser chamado de past progressive, tá bom? Então, olha ali, a gente vai usar o was ou o were, que são as duas conjugações do verbo to be no passado. E o verbo no ing. Então, olha ali. He was working yesterday. Ele estava trabalhando ontem. I was playing on the weekend. Eu estava brincando ou jogando no final de semana. They were talking at the restaurant. Eles estavam conversando no restaurante. Mas a gente tá com o verbo to be em dia. Então, ó, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. A gente tem que saber, porque aí a gente vai saber quando a gente vai usar o was ou were. Por isso que é importante estar com o verbo to be em dia. Tudo bem? Então, nas estruturas, olha só como elas são, nas frases afirmativas. A gente tem o sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com o ing. Então, olha ali. James was studying yesterday. Escrevi yesterday errado, mas tudo bem. Nas negativas, sujeito, verbo to be no passado, mais o not, mais o verbo principal com ing. Então, Melissa and I were not ou weren't playing video game. E nas interrogativas, o verbo to be no passado, mais o sujeito, mais o verbo principal com ing. Então, were you walking alone yesterday? Então, no past continuous, como ele carrega o verbo to be junto com ele, a gente acaba obedecendo a estrutura do verbo to be, que é essa que nós não precisamos de auxiliar. Então, a gente não precisa usar o did aqui, tá, pessoal? O passado do verbo to be, were or was, já faz o papel de auxiliar. Tudo bueno? Então, bem tranquilinho, não tem segredo. E quando a gente tem o past continuous, geralmente nos conteúdos vem junto aí o when e o while. O when significa quando e o while significa enquanto. E eles acabam conectando frases no past continuous, olha ali. While I was cooking dinner, the phone rang. Enquanto eu estava cozinhando, o telefone tocou. E he was walking back to his flat when he heard an explosion. Então, ó, he was walking back, frase no presente contínuo. When he heard an explosion. Quando ele ouviu uma explosão, tá bom? Deixei aqui algumas questões para vocês darem uma treinadinha. Então, olha ali. Complete the sentence with the correct use of simple past and past continuous. Geralmente, quando a gente tem questões em vestibular do past continuous, nunca tá sozinha, tá, gente? Sempre vem acompanhada de outros temas do passado, como simple past ou past perfect. Então, ali, ó, a gente tem que transformar tudo em simple past ou past continuous. Ó, I was waiting for the bus when I... Bom, eu estava esperando pelo ônibus quando eu... Aí eu não vou usar o presente contínuo de novo. Então, when I saw her. Depois ali, the children, as crianças. Aí a gente tem o verbo discutir entre parênteses, when the teacher arrived, quando a professora chegou. Então, as crianças estavam discutindo, were arguing, when the teacher was arguing, na verdade, when the teacher arrived. Was, não, meu Deus, were. Ai, gente, eu tô fazendo confusão, disfarce. Então, só e were arguing. Depois ali, everyone listened to the music when the lights... Aí a gente tem o go, então a gente tem o verbo listen, ouvir, e o verbo go entre parênteses, out. Então, todos estavam ouvindo a música quando as luzes apagaram. Então, everyone was listening to music when the lights went out. Past continuous e simple past. Sendo assim, a letra D é a correta. Aí nós temos aqui, ó, um textinho para vocês. Então, ó, the underlined verbs in the text are in the... Então, as palavras grifadas no texto estão em que tempo verbal? Present progressive, past progressive, simple present ou past perfect.
Como eu disse, o present continuous pode ser chamado de past, o past continuous pode ser chamado de past progressive, tá bom? Então, aqui é a letra B, past progressive, aparece com esses dois nomes no Enem, nos vestibulares. Outra, qual das alternativas apresenta a estrutura correta do past continuous? O verbo to be no presente? A gente sabe que não, então já descarta a A e a D. Mas o to, não tem o to, né, gente? Aí a gente tem aqui mais o main verb, verbo principal, mais o ing, logo a letra C, tá? Verbo to be no passado, mais o verbo principal, mais o ing. Aqui, qual a alternativa que completa corretamente a frase? While the teacher, enquanto a professora, nananã, the subject, a matéria, the students, nananã, estavam conversando, uma situação bem comum. Então, ó, professor ou professora, he ou she. A gente vai usar o was, então a gente já tira a A e a D. Então, while the teacher was explaining, porque tem o ing. The subject, the students were talking. Então, letra C. E aí, aqui uma com os verbos modais. Olha ali, the modal verbs. Ó, na frase do segundo parágrafo, aqui tinha um texto. Eu não coloquei o texto porque a gente consegue responder sem usar o texto, tá, gente? Olha ali. The city has to be for everybody. Então, a cidade tem que ser para todos. A expressão em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido por must, could, shall, used to, are going to. Must, could, may, na verdade, used to, are going to. Então, a cidade tem que ser para todos. A gente está falando de um sentido de obrigação. A cidade tem que ser para todos. Qual o verbo que nós usamos aqui nos verbos modais? Letter A. The city must be for everybody. Depois ali. In the fragment of the text, it should fly again, Musk said. Line 68. Aqui também tinha um texto que eu tirei, mas a gente consegue fazer sem o texto. Então, o verbo modal should implies an idea of. Então, ele traz uma ideia do quê? Então, ó, deveria voar outra vez, disse o Musk. Possibilidade? A gente usa o should para falar de possibilidade? Não. De necessidade? Também não. Request? Também não. A gente usa para falar de conselhos ou também para falar de uma espécie de ordenzinha, tá? Então, aqui a letra A, advice, que significa conselho. Sobre os false cognates, vamos resolver uma questãozinha. Olha ali, in the except ensuring that those who come will actually be immersed. The word actually, então a palavra actually, que significa na verdade, o que é? Só que aqui eu não sei porque ele sumiu a letra A, B, C e D, mas enfim. Então, se a gente sabe que actually não significa atualmente, sim, na verdade, qual que a gente vai colocar ali? Ó, a false cognate, which means... Então, primeira coisa, o actually é um false ou é um true cognate? False. Então, a letra D ali, que seria possível, a gente já descarta. Por isso fica a letra A. Então, olha ali, ó, na realidade, ou seja, na verdade, então, um falso cognato que significa na realidade ou na verdade. Mais uma aqui. Então, ali, ó, as palavras em negrito, all the words in bold, are false cognates, são falsos cognatos. Qual palavra está sendo usada incorretamente no sentido, nas frases acima? A gente vai ler o texto e responder. Então, ali, I didn't realize, eu não percebi until just now that you are actually in a lot of pain, que você está realmente com muita dor. I pretend to take you to the hospital. Então, eu pretendo levar você para o hospital. I promise to assist you. Eu prometo te assistir, eu estar com você em qualquer possibilidade. I'll be waiting for you in the cafeteria. Eu vou estar esperando por você na cafeteria. Na cantina, né? Aí a gente tem que saber a tradução desses falsos cognatos. Realize, perceber. Actually, na verdade. Pretend, fingir. Assist, assistir ou dar assistência mesmo. E cafeteria, cantina, alguma coisa nesse sentido. Então, a palavra que está sendo usada incorretamente é pretend, que a gente pode olhar e pensar, eu pretendo levar você para o hospital.
Mas, na verdade, pretend não é pretender. Pretender é intend. Pretend é fingir. Então, se eu finjo que eu vou levar você para o hospital, essa frase toda deixa de fazer sentido, tá bom? Por isso que seria a letra C. Pessoal, então essa foi a nossa revisão. Assistam quantas vezes acharem necessário. Vou deixar os slides para vocês e vou deixar uma atividadezinha também revisional, que são os mapas mentais lá na Classroom. Então leiam certinho as instruções para fazer o mapa mental e uma boa prova a todos e todas.